Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o primeiro episódio do Brobot Podcast. Estamos aqui hoje com Valdir Cavicchioli, o famoso Valdir Cavic. Seja bem-vindo, Valdir. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Alegria nossa em poder recebê-lo para esse primeiro episódio. Sabemos que você tem muita história, muita coisa boa para contar e ajudar aí muitos gestores de transportadora que serão a nossa audiência privilegiada. É gostoso ter história na vida, né? Importante, muito importante, eu acho, ter histórias para contar. Com certeza, com certeza. E contando histórias, é possível inspirar outros, né? Essa nova geração. Claro. Muita gente aqui nova. para isso também, essa é a nossa missão, nosso propósito, não é isso? Com certeza. Ajudar também as pessoas, nossos clientes, colaboradores, filhos, amigos, né? É assim que funciona. Muito bem. Quem tem muita coisa para transbordar de conhecimento tem esse papel de contribuir de maneira eficiente com a nova geração, com os novos profissionais, né? A logística emprega muita gente nesse país. Isso mesmo. E hoje a gente não vê um local centralizador onde ele pode conhecer essas histórias, pode aprender sobre gestão, sobre insights que podem aplicar também nos negócios, nas empresas que eles estão liderando. Claro. Então, é assim que funciona. Muito bem, Valdir. É verdade que você tem quase 30 anos de experiência em gestão de transportadora? É isso mesmo? A minha idade você já tem de carreira? Na verdade, já passou um pouquinho disso. Eu comecei muito novo. Comecei com 20, 21 anos em transporte. Lá atrás, como consultoria, né? Depois eu me tornei gerente de uma grande transportadora, acho que todo mundo conhece, a IC Transportes. Sim. Ali permaneci por 20 anos. Entrei como gerente, saí como diretor. E foi minha grande escola de transporte. Olha, eu ainda era muito novo, fui convidado a trabalhar numa consultoria pequena. Havia uma transportadora chamada Rovina. Ela não existe mais, e a TA ainda existe, embora seja de outro proprietário hoje. E foi ali que tudo se começou. Tudo começou e daí para diante nunca mais saiu. Legal. E pelas minhas contas, você começou com 8 anos, é isso? Para ter 30 anos de experiência. Não. É um pouco, sabe o que é? A idade não parece, né? Que eu costumo falar que eu rodei com os pneus cheios. Trabalhou na sombra, protegeu a pele, isso mesmo. Cuidar é importante. Valdir, com relação a essa trajetória, né, quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a gestão de transportes? Né? No caso, inicialmente, aí, com essa longa trajetória na IC Transportes, quais foram os desafios que você suportou? Bom, enquanto eu estava na IC Transportes, era um tipo de desafio. Né? Quando eu saí, mudou-se os desafios. Porque na IC é uma empresa robusta, uma empresa forte, pujante, então as coisas aconteciam com muito mais facilidade. Quando eu saí, eu entrei no outro mundo. O mundo das pequenas e médias empresas, cuja realidade é totalmente diferente. Então os desafios passam a ser do tipo rentabilizar a empresa, ou do tipo você não depender de capital de banco para fazer giro, do tipo você ter caminhões mais novos, crédito, uma coisa muito difícil às vezes de acontecer, especialmente nas pequenas empresas. E então eu não consigo nem contar de tantos desafios que até hoje eu vivi. Muitos. Muito bem. Teve algum Mas eu acho que eu assim? posso colocar aqui um dos maiores, que foi a questão do óleo diesel. O óleo diesel, nas questões de um ano, um pouco, 2 anos atrás, ele passou por aumentos, todo mundo sabe, aumentos muito fortes. E a transferência desse custo, a transferência desse reajuste do óleo para o frete foi muito desafiador. Não conheço ninguém que conseguiu passar tudo. E quando eu conseguia, demorava 30 dias. E com isso os custos vão se aumentando, a rentabilidade vai baixando, e com isso os fretes ficaram bem desalinhados. E, evidentemente, isso reverbera na rentabilidade da transportadora. E é um momento importante também do transportador perceber a importância de ter uma consultoria, alguém que vai ajudá-lo, né, a levar eficiência, já que ele não consegue repassar esse custo do frete. No frete ele tem a oportunidade de olhar para dentro de casa, rever processo, ver aonde que podem ter oportunidades de melhoria, né? Olha, costumo dizer o seguinte: custos, todo mundo trabalha. Uns mais, outros menos.
A redução deles é cada vez mais desafiadora, porque as pessoas estão de olho no número. O desafio mesmo é repassar no frete, né? O desafio da receita é maior do que o desafio do custo. Isso impacta diretamente. Então, se você tem fretes desajustados, como é a maioria das transportadoras, isso impacta diretamente na rentabilidade. E do ponto de vista de argumentos comerciais e técnicos, de uma transportadora lidar com um embarcador, com um cliente, esse cara, ele precisa ter, basicamente, as informações de forma organizada, de forma estruturada, ter feito um diagnóstico para ele ter argumento também, né? Para não chegar lá na frente do cliente e falar, eu preciso de um reajuste de 10%. Mas por quê? Né? Não é uma situação de forma cabalística, né? Ele ter um número ali, falar e tentar engolir aquilo goela abaixo. É importante também o trabalho de um consultor como você para poder ajudá-lo a embasar esses argumentos. Claro. Né? A poder entregar esse diagnóstico para que ele consiga melhorar o processo e também chegar pelo menos no meio termo quando a gente fala em reajuste, né? Sim. Não é que o embarcador, o cliente, não passe e repasse. Não repasse os aumentos de custo. Isso acontece. Porém, as argumentações são sempre as mesmas e nem sempre você tem a sensibilidade dele em relação ao seu custo. Até porque existe uma coisa chamada mercado. E sempre os fretes são balizados pelo mercado, ou quase sempre, salvo raras exceções. E como o cliente tem o mercado, então ele tem a concorrência. Então, para que você não perca o serviço, você acaba se submetendo aos fretes colocados pelos seus clientes. Então, por mais argumentos que você tenha, inclusive técnicos, planilhas abertas, é desafiador você repassar o que você realmente precisa dos fretes. Muito bem. E nesse período, né, 3 décadas aí de operação em transportadoras, quais foram as mudanças tecnológicas? Né? Em 30 anos muita coisa mudou. Quais foram as principais que você viu aplicadas aí ao transporte, de mudanças no início da sua carreira, que você vê hoje que houve uma transformação? Sim. Não consigo elencar todas, porque foram tantas em todas as áreas que não consigo nem me lembrar. Mas, para colocar algumas que eu vivi, especialmente nos caminhões. Os caminhões evoluíram muito, isso não é novidade para ninguém. Rastreadores, eles estão tamanho integrado com os caminhões e trazem informação em tempo real, que isso transformou muita coisa em relação à segurança, em relação à produtividade dos caminhões, em relação a sistemas, TMS, ERPs, todos eles evoluíram, uns mais, outros menos. Aplicações de recursos humanos, aplicações de controle de pneus, de controle de frota, tudo isso evoluiu muito ao longo do tempo. Né? E as transportadoras que conseguiram acompanhar essa evolução são que hoje estão melhor sendo geridas. Interessante. E no passado, Valdir, assim, quais eram as características de um bom gestor de transportes quando não existia todas essas ferramentas para poder apoiá-lo, para poder suportá-lo, né? Quais eram as características do profissional, do líder, do proprietário, do gestor de uma transportadora, para ele tocar bem o negócio 30 anos atrás? Boa pergunta. Vou tentar voltar um pouco ao passado aqui. Assim, no passado, não se preocupava tanto com as pessoas. Esse é um ponto fundamental. O que se fazia? Tirava a carga, excesso de peso na balança era comum, sonegação era muito comum, fretes eram outros patamares, eram fretes muito melhores do que são hoje. Então as transportadoras, hoje chamadas as grandes, elas se aproveitaram muito bem disso. Os financiamentos, houve uma época, acho que em 2013 ou 2014, os créditos de BNDES foram muito baixos, e compraram muitos caminhões e carretas na época. Então, o passado era assim, era muita execução, muita hora de trabalho, né? Porque dava muito resultado. Ao longo desse tempo, as coisas foram se mudando, a tecnologia chegou e as pessoas começaram a ser melhores trabalhadas. Houve um desenvolvimento humano ao longo do tempo que hoje
é incomparavelmente diferente do passado. Legal. Então, no passado, o empresário era muito mais quem puxava o carro para frente. Isso. E hoje tem que ser um bom gestor de pessoas. Exatamente. Muito bem, interessante esse ponto, Valdir. E com relação ao futuro, né? Olhamos já aí para o passado, o que você vê de tendências futuras no setor de transporte? É uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque hoje em dia as coisas evoluem tão rápido que você consegue talvez estimar 1 ano, 2 anos, mas falar em 5, 10 anos é um exercício arriscado. O que nós estamos vendo são caminhões cada vez mais modernos, caminhões elétricos, embora eu tive uma experiência com caminhões elétricos de um cliente, há um desafio muito grande em relação ao preço e à bateria. Então, o preço é muito alto quando comparado ao caminhão convencional e as baterias com cargas você consegue andar pouco. Então, na medida que isso for ajustado, questão de preço e de autonomia, a tendência do caminhão elétrico é realmente crescer. Hoje eu vejo com bastante reservas a eficácia do caminhão elétrico. Ele serve muito para dar visibilidade ao cliente, do meu cliente, nesse viés de apelo ambiental, essas coisas todas. Empresa preocupada. Isso. Mas a rentabilidade para a transportadora mesmo não é um problema. E você acha que é um problema para o universo de transporte rodoviário de carga esses projetos de ferrovias que têm se falado muito no Brasil e nos últimos anos isso acabou movimentando aí bastante investimento na área ferroviária? Você acha que isso pode dar uma diminuída no tamanho desse universo que a gente tem de transporte de hoje? Olha, eu ouço essa questão de ferrovia há 30 anos. E até hoje eu não vi nenhuma transportadora quebrar ou fechar por causa disso. Nós sabemos que o Brasil é eminentemente rodoviário. Isso vai continuar. Por mais empenho e investimento que haja do governo estadual e federal em relação às ferrovias, isso não vai tirar as oportunidades das transportadoras, na minha visão. Legal. Ao contrário, pode ser que surjam oportunidades nas pontas de ferrovia, onde as transportadoras podem se utilizar disso. Então, eu não acho que a ferrovia deve ser temida pelo empresário do transporte. Legal. Com relação, Valdir, a boas práticas de gestão de frota, o que você teria a contribuir para essa nossa audiência que vive e lida com isso, né? O que você vê hoje de boas práticas para a gestão de frota? Eu ainda vejo várias transportadoras, especialmente as pequenas, ou até mesmo as médias, com processos manuais de gestão, de manutenção e gestão de pneus. O que eu sempre recomendo é que você gerencie tudo isso com o sistema, com pessoas, porque não adianta só você controlar o sistema, você tem que ter alguém para analisar depois aquele relatório. Que nem telemetria. Todo mundo gosta e tem telemetria, eu também gosto, né? Mas se não tiver alguém depois para analisar os dados, para tomar providência para o motorista, é só negar esse custo. Você não ele vira uma ferramenta bonita, cara, mas você tem que fazer utilidade disso. A mesma coisa são sistemas de pneus, sistemas de controle de manutenção. Funciona, mas tem que ter alguém do lado, ao lado não, dentro daquilo para tirar as análises. Por quê? Porque o pneu, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não sou especialista em pneus, mas eu sei que o melhor pneu não é a marca do pneu. O melhor pneu é aquele que dá o menor CPK, que é o custo por quilômetro. Então, às vezes, o Michelin pode até ser, e é, o melhor pneu, mas para determinada aplicação, uma outra marca dá um CPK melhor. Por quê? Porque é mais barato e rodou uma quilometragem muito interessante, que no final das contas acaba sendo melhor do que o Michelin. Então, é essa análise fina que o sistema te traz que é necessário a transportadora ter. Para ter fatos. Porque, falar de pneu, se você perguntar para 10 empresários, os 10 vão falar que o Michelin é melhor. Mas não é isso. O melhor pneu é aquele que para você dá o menor CPK. Muito bem, aí ó. Uma boa fonte de aprendizado para você aí que lidera a frota. CPK. Novidade para mim, foi legal. Valdir, com relação à gestão de frota, quais são os erros que você percebe que os transportadores cometem ao lidar com as multas de trânsito?
Uhum. Bem, posso falar para você que quase todos os clientes que eu passei, multas não são bem controladas. Uns mais, outros menos, até dentro de sistemas. Isso é bem legal mesmo, porque você passa a ter relatórios das multas. Mas a dificuldade, a carência que eu vejo é você ter as multas em tempo real. Então, às vezes, você demite um motorista e daqui 3 meses aparece uma multa daquele cara que já não está mais. Né? E você acaba gerando custo na veia. Então, em relação a multas, o que eu vejo é isso. Você tem que se antecipar, você tem que ter uma ferramenta para que te traga isso instantaneamente e você tenha, em tempo real, todas elas na sua mão, não apenas para caso de demissão, isso é um exemplo, né? Mas que você faça uma gestão melhor sobre ela como um todo. Muito bem, para isso temos Brobot caça-multas, que vai nos órgãos autuadores, captura e consolida esses dados para entregar para esses sistemas que já existem dentro da sua transportadora para poder consolidar esses dados. Então, receber essas informações de forma centralizada, conte com Brobot caça-multas. Esse podcast é um oferecimento de Brobot caça-multas, ok? Valdir, quais são as maiores preocupações hoje dos donos de transportadora? O que é o que tira o sono desses caras? Margem. Bate rápido, né? O que eu vejo é margem. É muito difícil. Como eu disse um pouco mais atrás aí, a gestão de custos não que não possa ser melhorada, mas eu acho que você ter fretes equilibrados é um desafio. Porque, via de regra, tem muitos bids por aí. Você participa de bids. Na minha modesta opinião, os bids são para que os embarcadores se balizem com os preços de mercado para preservar aquele que ele já tem hoje, as transportadoras já existentes. E isso é terrível, né? Porque nem sempre, ou quase sempre, você acaba não conseguindo ter um frete ajustado para aquilo que você quer. E, então, você ter uma margem de lucro que te possibilite fazer renovação de frota, que te possibilite investir nas suas pessoas, investir nos equipamentos, que você tenha condições de ter uma estrutura física, ambiente e de equipamentos melhor, você precisaria ter uma rentabilidade maior, e especialmente em relação aos caminhões. Eu vejo a dificuldade das transportadoras conseguirem renovar a frota, e isso acaba ficando com caminhões velhos, isso vira custo enorme, risco de segurança. Então, acho que a principal, na minha visão, vamos chamar de dor de cabeça? Pode ser assim? Sim. Do empresário é a margem. Legal. E para melhorar margens, a gente tem que ter fatos e dados de tudo que acontece dentro do negócio, né? Quais são os principais indicadores, os KPIs, que um transportador não pode deixar de olhar? Olha, eu até tenho pessoalmente uma ferramenta da Line Transporte na Prática, onde eu tenho ali aproximadamente 80, 90 indicadores possíveis dentro de uma transportadora. Ferramenta minha. Bastante. Mas você não precisa disso. Eu acho que você tem que ter 5 indicadores, 6 ou 7 indicadores. Por quê? Cuide bem desses 7. Então você tem que ter alguns de produtividade, sem dúvida, do caminhão, alguns financeiros e alguns de segurança, para aquelas empresas mais focadas em segurança. É isso que eu penso. Acho que essas 3... É óbvio, tem indicador de manutenção, tem indicador de combustível, de óleo diesel, de médias, de caminhão. Todos eles são extremamente importantes. Então, não vou nem elencar aqui, porque são tantos, mas esses são os principais. Vamos lançar agora o ping-pong, bate e volta. Perguntas e respostas rápidas, práticas. A primeira coisa que vem na cabeça, tá, Valdir? Esse quadro, ele não está elencando empresas boas versus empresas ruins, ou opção A, opção B, como se a B fosse algo ruim. Pelo contrário, são decisões que o gestor ele deve tomar e que as duas decisões são muito boas e ele pode escolher a que melhor lhe convém. Vamos perguntar a opinião pessoal do Valdir com relação a esses itens. Valdir, vamos lá. Ping-pong
Valdir Cavicchioli, da Cavic Consultoria. Não vai me comprometer, hein? Valdir, caminhão próprio ou agregados? Agregados. Volvo ou Scania? Volvo. Ticket log ou Alelo? Ticket log. Marca de pneu, Michelin ou Bridgestone? Michelin. Recapear pneu, sim ou não? Sim. Paulo Vieira ou José Roberto Marques? Paulo Vieira. Depois eu vou explicar para vocês quem são. Sascar ou Autotrack? Sascar. Frota própria ou frota locada? Frota própria. Muito bem, esse foi o nosso primeiro ping-pong. Para alguns de vocês que ainda não conhecem, né, o Valdir, ele é um líder de pessoas de alta performance focada em gestores de transportadoras. E ele tem toda uma formação como líder inspirador de pessoas. Ele é formado em coach. E existem dois grandes coaches no Brasil generalistas, né? O Valdir é o focado no transportador. Mas existe o Paulo Vieira, que é o presidente da Febracis, e o José Roberto Marques, da IBC Coach. Então, a escolha do Valdir é Paulo Vieira. Sim, porque foi lá que eu me formei. Legal, muito bem. Valdir, dando sequência, quando a gente fala sobre estratégias de redução de custos numa transportadora, né? Teve algum caso ou algo que, se você chegar hoje numa transportadora para falar de redução de custos, quais são os itens que o transportador deve olhar primeiro junto contigo? Existem custos muito visíveis e que todo mundo olha com carinho, que é o custo com combustível, às vezes custo com pneu, com manutenção, custos relacionados à mão de obra e tudo mais. O que eu percebo é que às vezes existem custos ocultos, que são custos que estão acontecendo e o empresário ou o gestor não está vendo, especialmente no caminhão quando ele está na rodovia. Então acontecem coisas numa transportadora que não são visíveis aos olhos, aos controles de mesa, mas que eles estão incorrendo. Então existem alguns ralos pelos quais passam algumas coisas. Porque transportador é um negócio fino. Você tem que fechar absolutamente todas as torneiras. Algumas você consegue enxergar, outras não. Então, eu acho que o desafio do gestor é buscar a identificação desses custos ocultos, que ele não está visível ao olho nu, mas que estão acontecendo. Esse que eu falei em relação aos caminhões é talvez um dos mais emblemáticos, mas existem custos também relacionados à manutenção, a próprios pneus, que você acaba não enxergando. Muito bem. E falando, né, em liderança, gestão de pessoas, como que você lidera as equipes dos seus clientes para promover um ambiente de trabalho harmonioso? Visto que você é de fora, né, normalmente as equipes internas, quando chega um consultor, sempre pode ter um pezinho atrás. O que você faz para poder engajar e buscar o melhor de cada uma das pessoas que você está trabalhando dentro de uma transportadora? Uma boa pergunta. Eu já tenho por prática, toda vez que eu inicio um novo cliente, a primeira coisa que eu faço é reunir as pessoas numa mesa e falar assim: pessoal, fiquem tranquilos que ninguém vai mandar embora ninguém. A consultoria não veio aqui fazer demissões. Aí as pessoas falam assim: acho que tá bom, né? Porque já vem logo na cabeça deles que algumas pessoas vão saindo. Mas voltando aqui à sua questão, então é preciso deixar bastante claro às pessoas que você está ali para um bem comum. Que o crescimento da empresa passa pelo crescimento dela e o contrário é verdadeiro. Ponto. Nós estamos ali para tratar questões administrativas, financeiras, operacionais, questões com motoristas, e tudo isso dentro de um ambiente sem hostilidade, um ambiente leve, um ambiente construtivo, porque é assim que funcionam as coisas. Porque quando tem alguém puxando para trás, ou tem alguém que não está na mesma sintonia, não funciona. Então você tem que trazer todo mundo para o mesmo ambiente e sinalizando para a mesma direção.
Muito bem. Valdir, com relação à sua carreira como consultor, né? Tem algum caso específico que você gostaria de compartilhar, os resultados, a jornada, como foi, algo que impactou bastante a sua carreira? Que você me contou aqui antes dos bastidores, que foram 20 anos em uma única empresa, né? E como consultor, ele já ajudou mais de 20 transportadoras. E é muito legal que você deve ter alguns casos para contar para gente. Sim, tem vários casos, né? Especialmente um, que é o caso da Rodomeu. Nós criamos um conselho de administração formado pela família e mais a mim. Nós preparamos, juntamente com o diretor lá, meu grande amigo Ronaldo, e que eu acho que também é seu amigo, né? Sim, Ronaldo nós preparamos a esteira da Rodomeu para ser vendida pela JSL. Claro, né? Existia muitas coisas para serem feitas ali, foi troca de sistemas, até de pessoas. Implementamos diversas ferramentas e eu acho que foi um trabalho que culminou com a venda e que foi uma coisa de bastante sucesso, não só para mim, mas especialmente para o meu cliente. Legal. Então, você, amigo transportador, que tem interesse, né, em vender a sua empresa, fazer uma fusão e aquisição, conte com o Valdir também, não só para... A minha consultoria tem um braço de M&A. Legal. Que nós atuamos também nesse negócio de fusões, incorporações e vendas de transportadores. Muito bem, que isso fique claro aí para todos que contem com a contribuição da Cavic Consultoria. Valdir, que mensagem você deixaria, uma mensagem final para os colaboradores que estão envolvidos, né, numa transportadora, para os líderes de transportadoras, para o empresário de transportes? Tem uma dica final, uma mensagem final que você poderia deixar do seu legado? Sim. Olha, eu vejo e ouço muitas coisas relacionadas a desenvolvimento humano nas transportadoras, mas sempre na linha técnica ou na linha de gestão. O que eu não ouço são programas de inteligência emocional, válido para todos, do dono ao último escalão. Porque a inteligência emocional ela é tão útil e tão importante que pode mudar o rumo dos negócios. E isso vale para todo mundo. Então, nem sempre, eu acho até que a empresa não é tão, digamos assim, obrigada a investir nisso. Mas o colaborador, a mensagem que eu quero deixar para ele, olhe esse assunto com calma, pesquise, invista nisso, invista tempo, invista dinheiro, inteligência emocional. Você se conhecer, questões de autodisciplina, questões de motivacionais, barreiras, crenças limitantes, comportamentais, tudo isso tem um viés comportamental de desenvolvimento humano muito positivo, muito forte, que isso, infelizmente, eu ainda não vejo presencialmente nas empresas. Mas essa é a principal recomendação que eu deixo. E uma segunda recomendação que eu deixo é uma atenção especial para a tecnologia. Investimento em tecnologia. Eu ainda vejo empresas que não têm um profissional dedicado a isso, porque a pessoa pode achar que é um custo. Mas não é um custo, é um investimento. Então existem coisas acontecendo a todo momento no mercado, existem inovações acontecendo e essa pessoa, esse ponto focal de tecnologia é a que pode trazer as coisas para dentro de casa. Então, ficar desajustado em relação a uma tecnologia é parar no tempo. Então, essa é uma segunda recomendação que eu deixo muito fortemente, não só para os empresários, mas para os gestores de modo geral. Valdir, um ponto importante que você falou hoje sobre margem é com relação a que isso é um baita de um desafio, né, para o gestor ter acesso a essa informação na última linha.
Basicamente, a receita de uma transportadora ela vem da venda do frete, né? E você lançou um novo serviço, um produto para atender as transportadoras com relação ao cálculo do frete. Conta para a gente sobre essa inovação da Cavic Consultoria. Isso mesmo. Nessas minhas andanças pelo mundo da consultoria, eu sempre percebi que havia uma carência em relação à formação de preços. As planilhas todas, aliás, muito boas, eu condensei toda a inteligência de uma planilha numa ferramenta chamada MaxiFrete. Para quem quiser conhecer, www.maxifrete.com.br, onde ali eu faço a precificação pela carga da lotação, eu calculo o custo por quilômetro, que é o elemento chave para a formação de preço, e eu analiso a rentabilidade do veículo. Do ponto A, ele passa por diversos trajetos. Quando ele está de volta, eu falo se esse caminhão deu lucro ou prejuízo. Então, é rentabilidade de volta que eu chamo. Então, essa é uma ferramenta web, ela está disponível e para quem quiser conhecê-la, para mim será um prazer atendê-los. Muito bem, legal. E, Valdir, teve algum caso de, por exemplo, esse relatório do MaxiFrete, ele trazer algum resultado não satisfatório e ter motivado esse cliente a tomar alguma atitude? Porque Sim. Hoje é um diagnóstico que não é fácil de você calcular, né? Você pode olhar a contabilidade, o DRE de uma transportadora como um todo, mas não de uma rota, né? É difícil a transportadora, acredito, principalmente as pequenas, que tenham acesso a uma informação de qualidade nesse nível. E o que é possível fazer com essa informação do MaxiFrete, né? Eu tive um cliente que nós fizemos junto o ciclo do caminhão e o resultado apontou para o prejuízo. Então o dono não sabia que aquela rota estava dando prejuízo e ali nós aprovamos tecnicamente. Aliás, meu sistema tem uma interface com o PALP, eu calculo o pedágio, a distância, tudo de maneira automática. E aí cabe a ele a providência de manter ou solicitar um reajuste ou mesmo parar com essa rota. É isso que eu mostro, a informação a decisão dele. Olha, interessante, hein, gente? Fatos e dados podem levar uma transportadora a demitir um cliente. Olha que coisa interessante. Não é o que se quer fazer, mas às vezes é necessário. Né? Muito bem. Valdir, conta pra gente aí as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Deixe sua mensagem final e, mais uma vez, muito obrigado por você ter participado desse primeiro episódio do Brobot Podcast. Que você continue sempre prosperando, sempre com esse sorriso no rosto, que é muito, muito bom ter pessoas como você muito obrigado. Na nossa rede. Eu que agradeço o espaço aqui. O meu site é www.cavicconsultoria, Cavic com K de quilo. E eu tenho também o LinkedIn, tanto o meu quanto da Cavic, e ali as pessoas me acham. Muito bem. Obrigado a você que nos acompanhou aqui, ficou até o final desse episódio com o Valdir Cavicchioli. Sejam bem-vindos ao Brobot Podcast. No próximo episódio receberemos o Dr. Rui César Alves, uma figura muito conhecida aí por muitos transportadores. E conto com vocês também para poder estar conosco no próximo episódio. Um abraço e até já. Valdir, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.